Nessa semana agora de 18 de outubro de 2023, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu um caso interessantíssimo de latrocínio. E ao decidir esse caso de latrocínio, ele passou por uma discussão muito interessante a respeito do nexo de causalidade. Como esse problema é um problema importante e envolve uma discussão a respeito da teoria geral do crime, e aqui eu me refiro principalmente ao nexo de causalidade, eu vou trazer essa questão decidida pelo STJ e vou explicar a fundo qual foi o raciocínio aplicado pelo STJ para condenar o agente criminoso pela prática do latrocínio consumado. O fato concreto é o seguinte: o sujeito praticou um roubo doloso e uma morte culposa. O STJ condenou esse sujeito por latrocínio consumado. E aqui há uma situação específica em relação à morte da vítima. Porque a morte da vítima, ela decorreu da soma de dois fatores distintos. Ela decorreu da violência praticada pelo agente criminoso, mais o estresse a que a vítima foi submetida, e decorreu também de um problema que a vítima sofria de coração. Ela tinha um problema no miocárdio, foi submetida a um estresse muito grande em razão da violência que o agente criminoso aplicou na vítima. Ela foi submetida a um estresse muito grande e essa violência com o estresse e o problema de coração acabou gerando a morte. E aqui o STJ entendeu que a causa do resultado foi a conduta criminosa do agente e, portanto, condenou o agente criminoso pela prática do crime de latrocínio consumado. A discussão aqui é interessante porque envolve aqui duas possíveis causas para o homicídio da vítima. A causa foi a violência empregada pelo agente criminoso ou a causa foi o problema de coração da vítima? Na verdade, neste caso, o problema surgiu a partir da soma desses dois fatores, né? A morte da vítima surgiu a partir desses dois fatores. E nós temos aí o que se chama de causa relativamente independente concomitante. E nós sabemos que, na teoria geral do crime, a causa relativamente independente, concomitante à conduta do sujeito, não é capaz de afastar a responsabilidade do agente criminoso. Mas para a gente entender isso, a gente precisa um pouquinho passear pelo nexo de causalidade, entendermos a fundo o nexo de causalidade, para vocês entenderem claramente qual foi o raciocínio aplicado pelo STJ nesse caso concreto. Então, eu vou falar de nexo de causalidade e, mais à frente, eu vou voltar nesse problema do STJ para a gente encaixar a teoria do nexo de causalidade na situação concreta decidida pelo STJ. Então, a situação é a seguinte: o que é o nexo de causalidade? Primeiro, nós temos que entender onde que está inserido o nexo de causalidade. Nós temos a teoria do crime e temos o crime como a soma de fato típico, ilícito e culpável. Nós sabemos que fato típico mais fato ilícito dá ensejo ao que se chama de fato injusto. Agora, somente a soma desses três elementos é que dá ensejo ao que se chama de crime. E onde está o nexo de causalidade na teoria do crime? Dentro do fato típico, nós temos conduta, nós temos resultado para os crimes materiais, nós temos o nexo de causalidade, que também é importante nos crimes materiais, e nós temos a tipicidade. Então vejam que o nexo de causalidade está dentro do fato típico, que é um elemento do crime. Isso é a primeira observação importante a respeito do nexo de causalidade. Agora, já colocamos o nexo de causalidade dentro da teoria do crime. Isso aqui tem que ficar claro para você, porque é muito importante. Onde está o nexo de causalidade? Está dentro da teoria do crime, dentro do fato típico, sabendo que fato típico é um elemento do crime e o crime é a soma de três elementos: fato típico mais fato ilícito mais culpabilidade. Já sabemos onde está o nexo de causalidade, nós precisamos agora entender o que é o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é a relação de causa e efeito entre conduta e resultado. Ou seja, a conduta deve ser a causa do resultado. O que eu quero dizer com isso? Se há
dá um tiro e mata B, eu posso dizer que a conduta de A é causa da morte de B. Então, neste caso aqui, existe nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Por quê? Porque a conduta foi causa do resultado morte de B. A conduta de A foi causa do resultado morte de B. Então, neste caso aqui, existe nexo de causalidade entre o tiro disparado por A e a morte de B. Agora, uma vez entendido o conceito de nexo de causalidade, nós podemos avançar um pouquinho e entender a teoria adotada pelo Código Penal no que diz respeito ao nexo de causalidade. E a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da conditio sine qua non ou equivalência dos antecedentes causais. O que é essa teoria que foi adotada expressamente pelo Código Penal no artigo 13 caput? O que ela diz? Ela considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, para a gente saber se uma determinada ação ou omissão, ou, falando genericamente, se uma determinada conduta é causa do resultado, eu posso usar o que se chama de procedimento hipotético de eliminação. Eu excluo a conduta daquele processo que gerou o resultado danoso, e se eu, ao excluir a conduta, o resultado deixar de acontecer, significa dizer que essa conduta é causa do resultado. Se eu, ao excluir a conduta, não impedir o resultado, significa dizer que a conduta não é causa do resultado. Esse é o procedimento hipotético de eliminação e é assim que funciona a teoria da conditio sine qua non. Alguns autores criticam a teoria da conditio sine qua non, dizendo que ela pode levar ao que se chama de regressos ad infinitum. Qual é o raciocínio exposto por esses autores que criticam a teoria da conditio sine qua non? Eles dizem o seguinte, olha, se causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, no caso concreto de A atirar e matar em B, é causa da morte de B também, por exemplo, a fabricação do revólver que A usou. E também é causa da morte de B a fabricação do projétil. E a contracrítica que é feita a essa crítica é no seguinte sentido: realmente, a fabricação da arma, a fabricação do projétil, pode sim ser considerada causa do resultado morte de B. Porque se não existisse a arma, não teria ocorrido o tiro disparado por A em B. Se não existisse o projétil, não teria ocorrido o tiro disparado por A em face de B. Entretanto, o fabricante da arma não vai responder pelo homicídio de B por um motivo muito simples. Não existe aqui dolo. Né? O fabricante da arma e do projétil, quando fabricou a arma e a bala, ele não agiu com dolo de matar. A fabricação da arma e da bala pode ter diversas finalidades lícitas inclusive. Então ele não agiu com dolo de matar. Se ele não agiu com dolo de matar, ele não responderá pelo crime, porque não existe conduta dolosa, eu não preciso nem analisar nexo de causalidade. Então, essa é a contracrítica colocada. Uma outra coisa importante para a gente entender o nexo de causalidade é a gente entender que, em alguns casos, pode existir mais de uma causa potencial para o resultado. E aí, nesses casos em que existe mais de uma causa potencial para a produção do resultado, a gente vai ter que analisar se essas duas causas são absolutamente independentes ou se elas são relativamente independentes. Se elas forem absolutamente independentes, uma causa não tiver nenhuma relação com a outra causa, eu vou excluir a responsabilidade do agente criminoso que praticou uma causa que tem absolutamente independente com a causa que realmente gerou o crime. E se ela for relativamente independente, em regra, haverá responsabilidade do agente criminoso. Então, se for causa absolutamente independente, não há responsabilidade. Se for causa relativamente independente, há responsabilidade. Eu vou dar exemplos concretos para isso ficar bem claro para vocês. Há uma exceção no que diz respeito às causas relativamente independentes, trazida expressamente pelo artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. O 13, parágrafo 1º do Código Penal, ele limita a teoria da conditio sine qua non para os casos de causa relativamente independente superveniente
que por si só é capaz de causar o resultado. Somente nessa situação em que há uma limitação à teoria da condição sine qua non. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa possibilidade de mais de uma causa potencial para a causação do resultado. Então, vamos lá. Eu tenho causas absolutamente independentes. E eu tenho causas relativamente independentes. Tanto aqui quanto aqui, eu posso imaginar uma causa pré-existente. Eu posso imaginar uma causa concomitante. E posso imaginar uma causa superveniente. Então, nos dois casos, nós podemos vislumbrar causas absolutamente independentes, pré-existentes, concomitantes e supervenientes, e causas relativamente independentes, pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Vou dar exemplo de cada uma dessas causas para ficar claro na sua cabeça esses exemplos e a partir daí a gente chegar à decisão do STJ. Então vamos lá. Um exemplo de causa absolutamente independente, pré-existente. Imagine que A quer matar B. E A, então, pega um revólver e fica de tocaia esperando B passar. E, ao mesmo tempo, A, que quer matar B, ao mesmo tempo, B quer se matar. E ele vai lá e ingere uma alta dose de veneno. E senta para almoçar. Ingere a dose de veneno e senta para almoçar. E A, então, dispara um tiro em B. E B morre em razão do veneno e não do tiro. Neste caso aqui, não existe nenhuma relação entre veneno ingerido pela vítima e tiro levado pela vítima. Não tem nenhuma relação. E qual foi a causa da morte? O que gerou a morte foi a ingestão de veneno. Então, neste caso aqui, A, que queria matar B, não responderá pelo crime. Porque A, embora tenha dado um tiro em B, B morreu não pelo tiro, não pelo ferimento sofrido, mas porque antes havia ingerido uma alta dose de veneno. Então, são causas absolutamente independentes, pré-existentes. Por que essa causa é pré-existente? Porque o veneno ele foi tomado antes do tiro. E o veneno que foi a causa da morte. Então, existe aqui uma causa pré-existente, absolutamente independente. Ok? Agora, pode existir um caso em que as causas absolutamente independentes sejam concomitantes, aconteçam ao mesmo tempo. Imagine esse caso aqui. A, querendo matar B, dá um tiro em B. E A dá um tiro em B no mesmo momento em que B está sofrendo um colapso cardíaco. E fica provado, inclusive por prova pericial, que B veio a falecer em razão do colapso cardíaco que ele sofreu. Então vejam que existe o colapso cardíaco e o tiro. E ele morreu em razão do colapso cardíaco. São causas absolutamente independentes, concomitantes. E fica provado por perícia que o colapso não decorreu do tiro, do estresse do tiro, mas aconteceria. Então não há nenhuma relação entre o colapso sofrido e o tiro levado pela vítima. E neste caso fica provado por perícia que o que causou a morte da vítima foi, na verdade, o colapso cardíaco. São causas absolutamente independentes, concomitantes, aconteceram simultaneamente. E temos um caso de causa superveniente. Imagina que A queira matar B. E A, então, coloca veneno na comida de B. B senta para almoçar.
Ao sentar para almoçar, quando ele dá a primeira garfada, o teto da cozinha da casa de B, da vítima, cai sobre sua cabeça. E ele acaba morrendo em razão do desabamento do teto. Vejam que não existe nenhuma relação entre o veneno colocado na comida de B por A e a morte de B. B morreu porque o teto desabou sobre a cabeça dele. Então aqui, a causa da morte é o teto que desabou. Então, na verdade, é uma causa superveniente absolutamente independente no que diz respeito ao veneno. E neste caso, como não foi o veneno que causou a morte, mas sim o teto que desabou sobre a vítima, o sujeito que colocou o veneno não responderá pelo crime. Então, eu posso chegar a uma conclusão que, havendo causas absolutamente independentes, o agente criminoso não responde pelo crime. E não responde pelo crime por quê? Porque ele não causou o crime. E aí qual vai ser a solução dada pelo direito penal? Ele só vai responder pelos atos praticados, desde que os atos praticados sejam capazes de constituir um crime autônomo. Se forem incapazes, ele vai responder somente pelos atos praticados, mas ele não vai praticar pelo crime consumado, não vai responder pelo crime consumado, porque ele não causou o crime. O que causou o crime foi uma causa absolutamente independente, seja ela pré-existente, concomitante ou superveniente. Agora, no caso de causas relativamente independentes, a situação muda de figura. Em regra, o agente criminoso vai responder pelo crime, porque, em regra, ele causou o crime. Então, vamos lá. Exemplo de causa relativamente independente pré-existente. A dá um tiro em B. B é hemofílico. E B vem a falecer pelo tiro que ele levou e pela causa particular dele de ser hemofílico. Então vejam que ele era hemofílico antes de levar o tiro. E o fato dele ser hemofílico contribuiu para a morte dele. Mas a morte dele não decorreu só pelo fato dele ser hemofílico, decorreu pelo tiro que ele levou. Então são a soma de dois fatores. E as causas aqui, o fato de ser hemofílico e o fato de ter levado um tiro e a morte, são causas relativamente independentes. E como ele era hemofílico antes, trata-se aqui de uma causa relativamente independente, pré-existente. Neste caso, o sujeito criminoso responderá pelo homicídio consumado. Se ele não desse o tiro, o hemofílico não teria morrido. Temos ainda um caso de causas relativamente independentes concomitante. A dá um tiro em B. No mesmo momento, B tem um colapso cardíaco, semelhante ao exemplo que eu dei anteriormente para as causas absolutamente independentes. Só que nesse caso aqui, faz-se uma perícia e descobre-se o seguinte, olha, B infartou ou teve um colapso cardíaco porque o estresse submetido pelo agente criminoso à vítima foi muito grande. Então ele já não tinha um coração muito bom e ainda foi submetido a um estresse muito grande, a soma desses dois fatores acabou gerando a morte. Conclusão, o agente criminoso responderá por homicídio consumado, ok? E nós temos um caso de causa superveniente relativamente independente, e aqui nós temos que dividir as possibilidades dessa causa superveniente relativamente independente. Nós temos uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só é capaz de causar o resultado. E temos uma causa que não se caracteriza como capaz de, por si só, ser capaz de causar o resultado. Então, nós temos duas possibilidades dentro das causas relativamente independentes supervenientes. A que por si só é capaz de causar o resultado e a outra que não é capaz de causar o resultado por si só. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Imaginem que A queira matar B e dá um tiro em B. B gravemente ferido, cai, alguém grita, pede socorro, a ambulância chega, leva B para o hospital. B está gravemente ferido, mas leva B para o hospital. A ambulância vai muito rápido, passa pelo primeiro sinal, no segundo sinal, bate num caminhão e todos que estão dentro da ambulância vêm a falecer. Vejam,
B morreu em razão do acidente da ambulância com o caminhão. Agora, ele só estava na ambulância porque ele tinha levado o tiro disparado por A em face de B. Então, é aqui uma causa superveniente relativamente independente que por si só é capaz de causar o resultado. Por que essa causa relativamente independente, superveniente, é por si só capaz de causar o resultado? Porque ela não é um desdobramento natural do tiro. Quem leva um tiro, normalmente, não morre por ter sofrido um acidente de carro. Então vejam que o acidente de carro não é um desdobramento natural do tiro. Poderia dar um outro exemplo. A, querendo matar um B, dá um tiro em B. B é levado para o hospital, é internado, está no quarto internado e o teto do hospital cai sobre a cabeça de A. Cai sobre a cabeça da vítima, né? Quem levou o tiro, B, na verdade. E vejam que neste caso não há um desdobramento natural entre o tiro que B levou de A e o fato dele morrer porque o teto do hospital desabou sobre a sua cabeça. Então, neste caso aqui, o Código Penal, expressamente no parágrafo 1º do artigo 13, ele limita a teoria da conditio sine qua non. Ele limita e diz que o sujeito, o agente criminoso, só vai responder pelos atos praticados. Então, vejam que aqui há uma limitação expressa feita pelo Código Penal no artigo 13. Olha o que diz o artigo 13, parágrafo 1º. Vou ler o artigo 13 e vou ler o 13, parágrafo 1º. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então vejam que há uma exceção criada pelo Código Penal limitando a teoria da conditio sine qua non para essa situação aqui de causa relativamente independente, superveniente, que por si só é capaz de causar o resultado. Aqui há uma limitação feita pelo próprio Código Penal de maneira expressa à teoria da conditio sine qua non. Agora, vou dar um exemplo dessa outra causa que não é capaz de ser considerada como capaz de por si só causar o resultado. Imagine, A quer matar a B, dá um tiro em B. B gravemente ferido, é socorrido, levado ao hospital, chega no hospital, ele acaba morrendo porque houve ali, em relação a ele, uma infecção hospitalar. Vejam, quem leva um tiro e é gravemente ferido e é internado no hospital, a infecção hospitalar pode ser considerada um desdobramento natural do tiro. Então, neste caso aqui, o agente criminoso que disparou o tiro, ele vai sim responder pelo crime de homicídio consumado. Existe uma causa relativamente independente, superveniente, mas essa causa relativamente independente, superveniente, não é capaz de, por si só, causar o resultado. Ela, na verdade, ela não rompe o desdobramento natural da primeira causa. Ela é um desdobramento natural da primeira causa. E para ser considerada uma causa que por si só é capaz de causar o resultado, ela tem que romper esse desdobramento natural da primeira conduta. Se A dá um tiro em B e B morre porque o teto do hospital caiu sobre B, há um rompimento do desdobramento natural. Quem leva um tiro não morre porque o teto desaba na cabeça. Agora, quem leva um tiro, é gravemente ferido, é socorrido e internado no hospital, pode tranquilamente morrer de infecção hospitalar. Então, a infecção hospitalar não é considerada uma causa superveniente, relativamente independente, que por si só é capaz de causar o resultado. Então, neste caso aqui, da infecção hospitalar, o agente que disparou o tiro responderá por homicídio consumado. Agora, eu vou voltar ao exemplo do STJ. No caso do STJ, nós temos um latrocínio, dolo no roubo e morte culposa, a morte para garantir o roubo, e nós temos uma morte decorrente de dois fatores: violência e estresse que a vítima foi submetida, mais o problema de coração que a vítima já sofria. Então, nós temos, na verdade, aqui dois fatores que podem ser considerados
duas causas. E as duas causas aconteceram ao mesmo tempo. Trata-se aqui de causas relativamente independentes, concomitantes. E qual é o resultado de se existir uma causa relativamente independente, concomitante? O sujeito criminoso vai responder pelo crime, porque ela não está prevista como exceção no artigo 13, parágrafo 1º. A única exceção do 13, parágrafo 1º é essa aqui. Então, se eu tenho estresse mais até a tortura, né, que a vítima foi submetida, foi nem violência, mais problema no coração, e fica ali provado que o problema no coração, junto com o estresse, foi que geraram ali, então, a morte da vítima, eu tenho, então, duas causas, chamadas de causas relativamente independentes. Por que causas relativamente independentes? Se ele não tivesse, a vítima não tivesse sofrido o estresse e a tortura, não teria desaguado o problema do coração, gerando a morte. Então, uma coisa está ligada à outra. E aqui são causas relativamente independentes, concomitantes. Por que são concomitantes? Porque aconteceram ao mesmo tempo. Ela não aconteceu após ou antes a causa, elas aconteceram ao mesmo tempo. E eu posso dizer que a morte da vítima teve dois fatores ou duas causas. Quais foram as causas? O estresse mais tortura que a vítima foi submetida, mais o problema no miocárdio, no coração que ela tinha. Esses dois problemas, simultaneamente gerados, acabaram causando a morte da vítima. Então, nesse caso, o STJ condenou o agente criminoso por latrocínio consumado. E considerou, então, para concluir, considerou que o roubo doloso mais morte culposa é igual ao latrocínio. Sabendo dizer que a morte, no caso concreto, decorreu do estresse, mais tortura imposta à vítima, mais o problema de coração que a vítima já tinha. Então, esses dois fatores, eles aconteceram simultaneamente e causaram a morte da vítima. Então, vejam que um problema complexo, ele é solucionado a partir do conhecimento que a gente tem de teoria do crime, destacando-se aqui o nexo de causalidade. Lembre-se, nexo de causalidade está dentro do fato típico é um elemento do crime. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.